Ele vive ainda a vida do poeta que guardou o sentimento de rebeldia no bolso, mas ao mesmo tempo ele usa o grafite do lápis, que faz mal para ele quando ele põe na boca, para escrever as suas músicas que fazem com que ele seja um fabricante de papel. Fabricante de papel é o cara que ganha dinheiro, né? É o papermaker. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Continuando nossa conversa sobre 21 Pilots, várias pessoas pediram essa música e uma delas em específico foi o Sr. Pato, tava aí de aniversário semana passada, pediu, levou, meus parabéns, tudo de bom, muita saúde, espero que só coisas boas lhe aconteçam. Então vamos falar desse som, né? Chlorine, muito bom essa música aí, tô aí descobrindo 21 Pilots à medida que vocês pedem músicas e esse som em específico é demais. Eu assisti o clipe, não entendi porque que tem um monstrinho ali, um bichinho que aparece e pula no cloro. Será que isso é uma metáfora para algo inconsciente? Obviamente, provavelmente deve ser, né? Mas é engraçado que na letra ele não menciona esse monstrinho, então a gente vai ter que traduzir e ver se tem alguma coisa ali que encaixa com a nossa tradução, né? A tradução sempre é espontânea, então eu não preparei nada, mas eu vi que enquanto ele cantava sobre a música, né? Sobre a letra, enquanto eu assisti o clipe, ele não fazia nenhuma menção, mas aí ele compartilha um drink de cloro, né? Uma aguinha de piscina com um monstrinho branco ali. Então vamos ver, será o que ele tá dizendo? Vamos aí interpretar agora então Chlorine. Muito obrigado a todos que pedem música e estamos aí desvendando junto 21 Pilots. Primeira coisa que eu posso falar dessa música é que a capa do single e o visual do clipe me remete muito a Breaking Bad, né? Então eu não sei se ele estava influenciado ou se as músicas deles até fizeram parte da trilha sonora do seriado. Não lembro de escutar, né? Ou na época eu também não prestei atenção se tinha alguma música dele aí fazendo trilha sonora ou simplesmente ele estava fãzaço do seriado e quis remeter alguma coisa na estética do clipe, né? E também ali a capa do single é toda em amarelo e escrita como se fosse alguma coisa meio Walter White. Então é curioso como me remeteu a essa imagem. Não sei se está certo. Então no verso 1 vem uma voz e diz: So where are ya? It's been a little while. Então, será que é a voz na cabeça dele? Será que é o monstrinho? Né? Por que eles ficaram sem aparecer? Ele chegou a ter alguma crise, alguma coisa que ele se escondeu da mídia? Não sei. Vamos continuar traduzindo e ver se a gente descobre mais, né? Sipping on a straight chlorine, let the vibe slide over me, the beat is a chemical. Beat is a chemical. Então, né, eu tô aí, sipping é a ideia de dar umas bicadas, né, então dando uma bicadinha no cloro, né, straight chlorine, né, então o cloro direto, né, o cloro reto, não tem nenhum aditivo, nenhuma modificação, não foi diluído, é o cloro puro que ele tá dando umas bicadas, né, let the vibe slide over me, então deixa as vibrações deslizarem por cima de mim. The speed is a chemical, beat is a chemical. Ah, então essa batida é um químico, né? É um elemento químico. Essa batida é um elemento químico. Então, né? A ideia de ser um químico pode ser a ideia de que é viciante. Então, né? A batida ser uma coisa química, uma coisa que altera os teus sentidos, né? Então, tem várias coisas que a gente já pode traduzir daqui, que é essa coisa de ele ser viciado, né? Ou utilizar a batida como uma forma de tratamento, como uma substância que eleva aí as sensações e os sentimentos, né, dele. Então, já tem algumas coisinhas aqui que a gente pode desvendar dessa letra, né? E aí o cloro também é uma coisa muito forte, né? Cloro de piscina, então se a gente for com a metáfora do vídeo, e a piscina tá suja, né? Ele tem uma piscina vazia e suja, então isso aí já é uma baita metáfora, né? Piscina foi feita para ser cheia, né? Então, piscina foi feita para ter água limpa. Mas a piscina dele no clipe estava suja e com a água turva. Então, né? Então já tem várias coisas que a gente pode tirar aí, né? Tava suja, água turva e vazia. Ou seja, aquela piscina não estava sendo usada para o propósito que ela foi feita, né? Que é trazer diversão, trazer alegria, trazer entretenimento, trazer uma descontração, trazer um lazer. Então é social. Tem várias coisas em uma piscina que acontecem. Se a gente já for para uma metáfora de análise de sonho, né? Tem um carro enferrujado, tem um monte de coisa jogada, a árvore tá meio morta ali, né? Tá meio um outono. Então isso tudo remete aí à clássica depressão, né? Então ele tá vivendo um momento de depressão, onde a piscina dele não tá sendo usada para coisas positivas, né? A água tá turva, tu não enxerga através dela, tem coisas bloqueando a visão dele. Então, né? Se tu interpretar aquele sonho de uma piscina como algo, como se fosse
uma transferência psíquica aí, né? Ele tá fazendo uma dualidade, uma metáfora psíquica. Essa cabeça dele aí tá vazia, né? Ela tá sem conteúdo, ou ele acha que não tem conteúdo suficiente, ela tá rasa, ou seja, né? Tem muitas coisas acontecendo aí que a gente pode interpretar mais, né? Mas não vou enrolar, acho que a gente já tem umas boas pistas aí de onde prosseguir com esse som, né? When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is magical, sipping on straight chlorine. Então, quando eu for embora, quando eu sair, não guarde o meu lugar. I'll be back when it's all complete. Então, aqui a gente dá a entender que quando ele for embora, então talvez também tenha a ver aí com a frase do início da música, né? Onde é que você estava? Já faz tempo. Então, ele está dizendo assim, quando eu for embora, não guarde o meu lugar. Ou seja, ele vai demorar o tempo que tiver que demorar, porque ele só vai voltar quando tudo estiver completo. Aqui me remete à música, né? A ideia de que ele saiu para organizar as ideias e só vai voltar quando tudo estiver pronto. Pode ser, né? The moment is medical, né? O momento é medicinal. O momento é medicinal. Sipping on straight chlorine, né? Bicando. Sipping é essa ideia, né? De dar umas bicadinhas, né? Dar uma... beber. Pode ser beber, mas aqui... Drink é beber, né? O sip é aquela ideia de beber em poucas quantidades, né? Então também tem uma conotação diferente, assim. Por que eu tô focando nisso, né? Porque o sipping é a ideia de... tu bebe água, mas tu sip um whisky. Entendeu? Ele está aproveitando o momento. É diferente, entendeu? É diferente de simplesmente beber cloro. Não, ele está aproveitando o cloro que ele está bebendo. Então, essa experiência que ele está traduzindo aqui, ela é prazerosa. Então, já tem mais uma pista para a gente traduzir, né? E o cloro aí, né? Piscina, o cloro limpa as bactérias da piscina. Então, também tem essa ideia de que ele começa a encher a piscina dele metafórica com cloro. Ou seja, ele quer limpar aquela água turva e aquela sujeira que se permeou ali, né? Talvez ficou muitos outonos ou muitos invernos aquela piscina ali vazia. Então é interessante, assim, ele tá num momento de limpeza total, tá num detox. Loving what I'm tasting, whoa, venom on my tongue, dependent at times, poisonous vibrations, whoa, help my body run. Então, eu estou adorando, né? Estou amando aquilo que estou provando. Interessante, assim, né? Então, porque geralmente o remédio é amargo, mas ele está gostando desse remédio, né? Então, eu posso fazer um paralelo muito direto com a psicologia, né? Dói, é difícil, é duro, não é um processo fácil, mas é muito bom. Então, pode ser uma dualidade muito interessante com o processo psicológico, né? Venom on my tongue, dependent at times. Então, tem veneno na minha língua e às vezes eu sou dependente. Interessante, né? Então, será que ele está aí revelando uma adição às substâncias? Ou ele ainda está dizendo que ele está... né? Porque o cloro é um veneno, mas ele está dizendo que ele está provando, né? Então, ele está provando de uma maneira em que ele aproveite, que ele goste do processo. E ele está dizendo que às vezes ele até fica dependente dessa substância. Então, né, como ele fala veneno, a ideia de tu ser viciado no veneno é a ideia de se auto-sabotar. Então, isso também pode ser. Às vezes ele está tão aí acostumado com o próprio veneno que ele começa a ficar dependente disso. Isso aí é clássico de uma pessoa que passa por trauma. A pessoa se agarra no trauma porque o trauma é familiar. E aí ela não consegue enxergar que tem um mundo muito melhor para ela fora e longe do trauma. Interessante, assim. Então a gente já pode ligar com isso, né? Poisonous vibrations help my body run, né? Então aí as vibrações venenosas, elas ajudam o meu corpo a se manter em movimento, né? O run aqui é a ideia de a máquina estar em movimento, né? As engrenagens, assim, né? Não é correr de correr fisicamente, né? Então é interessante, assim, porque eu acho que também tem muito a ver com esse processo de cura, assim, e com essa ligação que a gente já observou que ele tem com a música, né? Então, o cloro é nocivo, mas quando ele bebe o cloro, faz essa limpeza de alma, que ao mesmo tempo é o jeito que ele se expressa nas músicas. E aí as vibrações, né, já pro lado mais sonoro, né, as vibrações envenenadas, né, elas têm um pouquinho dos traumas, que também pode ser o veneno, mas ao mesmo tempo ele tá bebendo essa substância que vai matar os traumas, e aí isso causa as vibrações que ele traduz em música, e todo esse processo faz com que ele se mantenha vivo e com o corpo em movimento. Complexo, gostei. Assim, ir pro profundo é muito interessante, né? Que diferença que é quando a gente tem uma música com profundidade e quando a gente traduz algo muito raso no canal, né? E eu acho que, claro, eu tenho a preferência pelo profundo, provavelmente quem vem assistir esses vídeos também tem, mas é um contraste interessante.
né? Que a gente também traduz música simples, né? Como eu já falei várias vezes, meu estilo favorito é o hard rock. E aí esses tempos eu tava refletindo, né? Poxa vida, vem gente que quer falar de Chili Peppers. Claro, Chili Peppers tem letras profundas, né? 21 Pilots tem letras profundas. Os artistas que mais me pedem são os profundos. Mas aí se eu ficar querendo agradar o pessoal que curte hard rock, o pessoal que curte hard rock quer curtir, quer tomar uma cerveja, dirigir um carro, né? Jogar uma sinuca e não tá afim de saber o que o artista disse. E é por isso que o próprio artista de hard rock também não tá muito interessado em fazer letras profundas. Então, fundamentalmente, e como a gente já refletiu essa semana, né? O que eu quero é muito diferente daquilo que eu faço, né? E que eu posso fazer. Então, a minha vontade de agradar a pessoa que curte hard rock não tem a ver com o conteúdo do canal, que é muito mais profundo. Curioso e é irônico até como as coisas são, né? E aí ele diz, I'm running for my life, running for my life. Né? Então aqui, curioso, né? Porque eu falei no outro verso que ele diz que o corpo correr não tem a ver com correr fisicamente, né? E eu acho que ainda não. Eu acho que ele usou isso aqui de propósito, né? Então, as vibrações envenenadas ajudam o meu corpo a correr, ou seja, o correr de se manter em funcionamento, mas aí ele faz essa dualidade, esse trocadilho com eu estou correndo pela minha vida, running for my life, né? Mas eu acho que tudo ainda é um exercício mental, não é correr literalmente, né? Então, ele está correndo pela vida porque ele acha que está em ataque ou ele acha que não vai sobreviver o tamanho da força que esses traumas causam, né? E aí no verso 2 ele diz, Fall out of formation, I plan my escape from walls they confine, rebel red carnation grows while I decay. Então, interessante. Aqui é bem enigmático para mim, que não conheço tão a fundo a carreira dos caras. Então eu peço ajuda pro pessoal que já entende mais, né? Então eu vou traduzir meio que eu acho, mas eu não entendo o contexto disso aqui, né? Porque tá bem enigmático, né? Fall out of formation, né? Então sair da formação, sair da linha, sair do massificado. Pode ser alguma coisa em relação como as outras músicas que a gente traduziu, né? Que ele fala sobre a indústria da música, né? Que aí ele faz parte da indústria da música porque ele já tem sucesso e é uma pessoa que as pessoas consomem o que ele escreve, mas ao mesmo tempo ele não faz parte da formação. A ideia de formação de soldado, né? Aquela coisa massificada, aquela coisa todo mundo em linha reta, todo mundo fazendo a mesma coisa. Ele fall out of formation, ele sai da formação, né? Ou seja, ele é uma anomalia na maioria dos grupos e das pessoas que estão fazendo o mesmo estilo de música que ele faz. Interessante, né? I plan my escape from walls they confine. Né? Eu planejo a minha fuga das paredes que confinam, né? Que eles fizeram confinar, né? They confine. Interessante, né? Então, talvez as pessoas que trabalham no mesmo estilo, na mesma indústria musical que ele trabalha, eles criaram essas paredes, né? Então, talvez aí um grupo superior, assim, né? Tipo produtores, né? Donos de gravadora. Então, pessoas com uma hierarquia superior a dele criaram essa fórmula que se segue até hoje de confinamento musical ou artístico e ele quebra essa regra, ele sai da formação e ele está planejando escapar dessas paredes que foram criadas. Interessante, para confinar a maioria dos artistas que também aceitam ficar nessa posição. Rebel Red Carnation grows while I decay. Então, Rebel Red, né? O vermelho rebelde. Carnation me remeteu à encarnação, mas na verdade Carnation, eu fui pesquisar uma flor, né? Então, uma flor vermelha rebelde, né? Interessante, assim. Grows while I decay. Então, ela cresce enquanto eu me desfaço, né? Decay é se desfazer, apodrecer, né? Então, essa ideia de o tempo é igual à piscina, né? Então, pode ser assim, né? O tempo fez com que aquela piscina ficasse mal cuidada. Isso pode ser o decay, né? Então, é um descuido, algo que vai se destruindo, né? Vai apodrecendo, enferrujando através do tempo. Então, a flor, o vermelho é uma cor intensa, né? Pode ser a cor da paixão. Então, uma paixão intensa pela rebeldia, né? No formato de uma flor que traz esperança, traz vida. Então, essa flor que traz todos esses sentidos e talvez até as coisas que ele acredita, né? Os pontos ideológicos que firmam aí as vontades e a motivação dele na hora de escrever podem estar representados nessa flor vermelha que cresce, enquanto ele, como pessoa, envelhece, pode ser também, né? Então ele vai ficando mais maduro, enquanto ele já plantou essa semente que cresce com essas ideias dele de se distanciar, se destacar e aí conseguir fugir desse confinamento que foi dado pela indústria. Então, eu tô chutando aqui muito longe assim com o que eu posso entender disso, né? Mas eu imagino que seja isso. Ele sabe que está ficando mais maduro e que as ideias dele poéticas e rebeldes já foram plantadas
e elas estão aí, como é que é quando a flor floresce, então travei na flor, né? Mas então essa ideia de as ideias que ele plantou florescem enquanto ele fica mais maduro. É isso que eu consigo interpretar. No verso 13 ele diz: Hide you in my coat pocket where I kept my rebel red. I felt I was invincible, you wrapped around my head. Now different lives I lead, my body lives on lead. É interessante. Tá, vamos lá. Esse aqui tem que segmentar, mas depois tudo vai fazer sentido. Eu escondo você no bolso do meu casaco, onde eu mantive o meu vermelho, my rebel red, meu vermelho rebelde, né? Então, dependendo do casaco, né? E pode ser que escondeu no bolso do casaco, pode ser aquele bolso interno próximo do coração. Então, essa ideia de que a chama rebelde que ele tem ainda está perto e muito próximo do sentimento dele, né? I felt I was invincible, you wrapped around my head. Então, eu pensei que eu era invencível, mas você aí ficou em volta da minha cabeça, né? Wrapped around é a ideia de fazer uma coisa fisicamente, né? Fazer aí uma bandagem, né? Uma bandana ou um lenço, alguma coisa que é envolto na cabeça dele, né? Então, envoltar alguma coisa na cabeça, né? Ou usar alguma coisa, um lenço, um pano, também tem muito a ver com essa coisa de revolução, né? E ele achar que ele era invencível é porque ele também foi tomado aí pelo calor dessa revolução, ou citando aí, juntando algumas coisas dos outros versos, pode ser essa ideia de que antes ele não era tão maduro e achava aí que ele tinha esse poder da juventude de que tudo podia, né? Now different lives I lead, my body lives on lead. Aqui é muito bom, né? Então ele faz um trocadilho porque agora eu vivo diferentes vidas, mas o meu corpo vive de grafite, né? Então, viver de grafite é porque ele é um escritor, né? Então, isso me lembra aquela rap do Eminem, né? Ele diz que ele é o Bruce Lee das folhas, né? Ou seja, ele é muito bom em escrever. Então a habilidade dele, ele é tão bom quanto o Bruce Lee nas artes marciais, ele é bom na hora de escrever e rimar com o seu caderno. Então tem essa ideia de que aqui ele já viveu muitas vidas, lead, mas o corpo dele vive de grafite, lead, né? E lead também pode ser chumbo, né? Mas eu acho que aqui é grafite porque ele já vai confirmar isso na próxima frase, né? The last two lines may read incorrect until I said that lead is terrible in flavor. Então, as duas últimas linhas podem parecer que estão erradas até que eu disse que lead, né, o grafite, tem um gosto terrível, né? Ou seja, aquela clássica coisa da pessoa pegar o lápis antes de escrever e molhar na ponta da língua, né? E aí começa a escrever. Então, ele diz: But now you double as a paper maker, I despise you sometimes, I love to hate the fight, and you in my life is like... interessante. Mas agora você double as a paper maker, né? Então, tu tem dois lados. E aqui é muito interessante. Por que eu falei que lead aqui não é chumbo, né? Lead é grafite, porque agora you double as a paper maker. Então, você tem dois empregos, você tem duas funções, né? Quando ele diz I now different lives I lead, né? Então, eu lidero, eu vivo vidas diferentes. Então, ele vive ainda a vida do poeta que guardou o sentimento de rebeldia no bolso, mas ao mesmo tempo ele usa o grafite do lápis, que faz mal para ele quando ele põe na boca, para escrever as suas músicas que fazem com que ele seja um fabricante de papel. Fabricante de papel é o cara que ganha dinheiro, né? É o paper maker. I despise you sometimes, I love to hate the fight, and you in my life is like, o que prepara para o refrão. Então, às vezes eu te odeio, eu te desprezo, claro, o lado dele que não quer participar da indústria da música, ou o lado dele que ainda está em conflito com os traumas, ou ainda assim, mais uma coisa que a gente pode traduzir, o lado dele que usa os próprios traumas para ganhar os benefícios da fama, né? Então, o dia que ele se curar dos traumas, e essa é a grande proposta psicológica que eu já refleti várias vezes, pensando na minha vida pessoal e também pensando nos músicos que a gente adora, né? Se todos os músicos que a gente ama tivessem feito terapia, eles não teriam escrito os clássicos que a gente adora. Essa dualidade é muito enraizada no músico, né? Porque ele usa, assim, os seus traumas, as suas tragédias para escrever poesias, assim. Então, esse paralelo aí deve ser muito difícil de lidar para aquele que cria arte, né? E acaba sendo remunerado e recompensado por isso. I love to hate the fight, né? Eu amo odiar a luta, né? Porque é uma luta constante e é uma luta, às vezes, até muito mais interna do que externa, né? And you in my life is like, e você na minha vida é como aí dar uma bicadinha no cloro, né? Então ele já prepara pro refrão, né? Aí repete algumas frases, né? Deixa a vibração, as batidas são químicas, ele tá dando umas bicadinhas no cloro.
o momento é medicinal, e aí ele diz: I'm so sorry I forgot you, let me catch you up to speed, I've been tested like the ends of a weather flag that's by the sea, né? Então, bela poesia, muito bom o jeito que ele organizou as palavras aqui, mas aí ele diz: eu sinto muito que eu te esqueci. Let me catch you up to speed, né? Então deixa eu te... Catch you up to speed na verdade é um jeito muito complicado de dizer deixa eu te contar o que aconteceu durante esse tempo todo. I've been tested like the ends of a weather flag that's by the sea. Né? Então eu fui testado como as pontas de uma bandeira desgastada que estava de frente para o mar, né? By the sea, ou na beira do mar, né? O weather tem essa ideia de uma pessoa que é weather é uma pessoa que tem muita experiência, mas uma bandeira que é weather é uma bandeira que já foi desgastada, que sofreu os efeitos do tempo e da natureza ali, né? Que ficou exposta ao sol, chuva, vento, areia, né? Então, ele está se botando nessa ideia da bandeira que ele está dizendo, eu já sofri demais, né? Eu já ganhei muita experiência, e eu acho que ele escolheu essa palavra aqui de propósito, então ele já sofreu muitos efeitos do tempo, ao mesmo tempo que ele já ganhou muita experiência. Então, é muito interessante. As escolhas dele sempre são muito boas na hora de pegar as palavras, assim, né? Então, ele está dizendo para alguém, eu não sei quem em específico, né, que ele está dizendo, me desculpa, eu esqueci, deixa eu te contar aí o que aconteceu. Talvez voltando àquela ideia de que já se passou algum tempo, né, lá no início da música, né, que ele fala, o que ele fala no início da música? It's been a little while, né? Where were you? Então, onde você estava já faz algum tempo, então talvez essa música aqui seja ele aí se reencontrando com o próprio trauma, talvez, ou com o ouvinte. Então tem coisas aqui da história da banda que eu não consigo, né, puxar a referência, mas me parece isso, assim, né, que já faz algum tempo e ele já está retomando o assunto que ele estava conversando antes, né? E aí ele termina a música dizendo: Can you build my house with pieces? I'm just a chemical, né? Então, será que você consegue construir a minha casa com pedaços? Eu sou apenas um elemento químico, né? Então, interessante assim, né? Como a gente já falou em várias vezes no canal, né? Construir a casa em pedaços, né? A casa, inconscientemente, é uma metáfora para nossa mente. Então, a casa que aparece no clipe é uma casa aí que já sofreu os efeitos do tempo. Então, ele está dizendo, né? Será que você consegue construir uma casa em pedaços, né? Será que é com os pedaços que sobraram dele mesmo? Será que é com os pedaços inconscientes que ele ainda resta, né? De bondade, de vontade, de rebeldia, né? Todas essas coisas aí que permeiam o inconsciente dele. Será que isso é o suficiente para construir uma casa, né? E a casa é algo sólido e o químico é algo volátil, né? E ele diz, eu sou apenas um elemento químico, né? Tu precisa muito de um elemento para transformar ele em algo sólido. Então é interessante, assim, várias metáforas, várias coisas aqui que talvez eu não consegui interpretar perfeitamente, mas é uma música muito legal, muito profunda, e ao mesmo tempo que ele consegue unir duas coisas também, né? Ela é uma música profunda, é uma música que tem poesia, ao mesmo tempo que ela funciona muito bem como uma música que é boa de escutar. Então ele não deixa... Geralmente quando um artista é muito focado nas causas e quer ser muito metafórico e muito poético, ele acaba esquecendo que a música também serve para entreter as pessoas. E aí ele acaba fazendo uma música muito focada em si mesmo e acha que todo mundo tem que gostar daquilo ali simplesmente porque é uma causa muito forte para ele. E aí a dualidade que ele sente nessa música é que ele ainda faz parte da indústria da música. Ele sabe que ele tem que fazer uma música boa. Ele sabe que ele tem que fazer uma música com um refrão legal, mesmo que ele queira falar sobre essas coisas mais internas e mais pessoais. Então essa foi Chlorine, do 21 Pilots. Tem entendimento melhor dessa letra? Quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa aí embaixo. Parabéns ao Sr. Pato. Feliz aniversário atrasado. Meu nome é Eduardo. Esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.